Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, o único caminho, a igreja verdadeira, é só por lá que se salva, se praticar boas obras, é na congregação. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, e só aqui nessa bagaça, aqui é o canal que manda leite e mel. Aqui tem as iguarias celestiais. Temos aqui bolos e coscorões asmos. Olha, 5.000 inscritos no canal, nessa bagaça aqui. E quem está aqui no canal do Cavaleiro, bem intencionado, que quer buscar o pão do céu, aprender do Cavaleiro que é manso e humilde de coração. Se você está bem intencionado aqui nessa bagaça, vou te dar hoje aqui, vou preparar para você aqui um pão com cevada, com um belo pedaço de cordeiro assado no carvalho, temperado com açafrão, um punhado de legumes, uma taça grande, que você bebe mais do que a Opala 64, uma taça de vinho e um cântaro de água. Tem mel aqui também, aqui é o canal que manda leite e mel. Vou te dar de sobremesa um pãozinho de mel, um doce de mel. Mel puro, não tem esse negócio de açúcar aqui não. Não, aqui é mel puro. Mel lá da terra de Efraim. Ó, quem eu vi aqui um negócio bem interessante aqui, para você, aqui no canal do Cavaleiro, é virtude. Aqui não tem, ó, cuidado, porque hoje tá cheio de tal de podcast. Lá na rede lá dos chineses lá, cheio de porcaria hoje, gente falando blá blá blá, podcast tá cheio, né? Então o cara cria um podcast aí, lá vai lá um idiota lá falar de Bíblia. Um carnudo. É pura carne. Então cuidado com esse pessoal que anda falando merda aqui. Ó, deixa eu lhe passar a real aqui. Existe contradição. Muita gente que não crê na Bíblia, ele procura as contradições, as supostas contradições da Bíblia. Que não há contradição na Bíblia. Acontece que o coração do carnudo, ele busca contradição, porque ele não crê. Como ele não crê, ele diz que a Bíblia é contraditória. Ó, por exemplo, uma das maiores é essa aqui, que a pessoa, quando ela lê, não entende, ela diz que a Bíblia é contraditória, é incoerente. Não, incoerente é o coração dele que é carnudo. Os olhos dele que está cheio de escama. E uma das contradições é essa aqui, ó. Está em Deuteronômio 24:16. 24:16, o que é que diz em Deuteronômio 24:16? Diz o seguinte: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Isso é o que está escrito aqui em Deuteronômio 24:16. E aí o carnudo lê isso aqui, e aí ele falou assim, mas está em Êxodo, está escrito isso aqui, ó. Veja, em Êxodo. Em Êxodo 34:7. Em 34:7 está escrito aqui, ó, que guarda a beneficência milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado, que é o culpado no tempo inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Aí o carnudo que lê isso aqui fala, não, isso aqui tem contradição, isso aqui é contraditório. Por que o Senhor, aqui em Êxodo, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos? E os filhos dos filhos até a terceira geração. E se lá em Deuteronômio está escrito aquilo lá, não é contraditório? Pensa o carnudo, né? O ateu, o carnudo, o incrédulo, que fica, como ele não crê na Bíblia, ele fica achando que é contraditório. Olha, meu filho, cuidado com esse pessoal, com esses tais de podcast, com esses canais aqui no YouTube, que fala de Bíblia, é a Bíblia monetizada, e eles ficam procurando cabelo em ovo, porque eles não estão aqui para esclarecer nada, eles estão aqui, quem está falando isso de Bíblia, e vê contradição, é que eles não querem esclarecer, eles querem confundir mesmo.
Porque confundindo gera debate, gera engajamento, e ele quer um money, que é tudo monetizado. Lá nos chineses, na dancinha da rede social da dancinha, é monetizado. Você vai lá nos Instagram da vida, é monetizado. Tudo é monetizado, até o Twitter agora é monetizado. E aqui no YouTube nem se fala. Então o cara, ele quer isso, gerar engajamento e debate. Porque eu vou esclarecer aqui para você, E onde é que explica tudo isso aqui? Explica em Ezequiel 19. Ezequiel 19, o que é que dizem? 19 não, 18. O que é que diz em Ezequiel 18? Eu vou desmascarar e derrubar essa tal de contradição que nunca existiu. Acontece, antes disso, o que é que acontece? Quando o Senhor deu a lei para Moisés, ele não saiu explicando, não se explica a execução da lei. Dá a lei para Moisés, quando chegar a necessidade, lá o embate entre um e outro irmão, quando chegar lá a necessidade, a lei está escrita, aí o Senhor vai e dá o entendimento, e dá o bom senso, e aí a lei está ali e decide. O Senhor não ia explicar antecipadamente para Moisés, dizendo, não, Moisés, vai acontecer isso, isso e isso, aí quando acontecer, você... Começar não tinha tempo para Moisés, Moisés já teve 40 dias. Você quer o quê? Que explique toda aquela lei que o Senhor deu para Moisés, que o Senhor desse a lei e ainda explicar toda a lei, onde se executa, como se executa. Não, tem que deixar primeiro acontecer o negócio. Porque o Senhor não ia antecipar uma decisão, ia criar um caso, supostamente para dizer a Moisés o que tem que fazer. Não, ele deu a lei e quando chegar a necessidade, aí aplica essa lei. Essa lei aplica aqui. Pronto. Ia dizer. Então, quando Moisés publicou a lei, ia esperar acontecer o caso primeiro, para ir executar a lei. E aqui foi o que Ezequiel fez. Ezequiel em 18 fez. Olha o que Ezequiel disse. Quando Ezequiel falou isso aqui, rolava lá um provérbio, um ditado entre judeus, que dizia isso aqui, ó. Não está escrito aqui. Não. E se, aqui, andando nos meus... não vou pegar aqui eu vou pegar aqui, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor seu penhor. Olha, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Então, tinha um provérbio em Israel, justamente baseado no Deuteronômio 24:16 e no Êxodo 34:7, e que dizia aqui aquele provérbio. Então Ezequiel viu aquele provérbio e aí foi e cravou a profecia, disse assim: a responsabilidade é pessoal. E vem a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós, que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas e os dentes dos filhos se embotaram. Então esse provérbio aqui, o pessoal que inventou ele, inventou baseado no Êxodo 34:7 e no Deuteronômio 24:16. O pessoal que lia os pergaminhos, eles cunharam assim, isso aqui. Aí o Ezequiel chegou e falou: não, meu filho, não é assim não, vocês entenderam errado. Vocês interpretaram errado a lei. Não é esse negócio aqui de os pais comeram as uvas, ou seja, o pecado do pai, e os dentes dos filhos embotaram. E aí os filhos pagam o pato. Não, não é isso aí não, meu filho. Não é isso aí não. Os filhos, o fim da lei, a benevolência da lei era justamente para dar uma chance para os filhos escaparem. Então, quando o pai pecava, não é que o filho estava condenado. E nesse provérbio aqui, o filho estava condenado, porque os pais comeram uvas verdes, pecaram, e os dentes dos filhos embotaram. Não, os filhos não estão condenados quando o pai peca. Os filhos, Deus deu a lei, a intenção da lei que Deus deu para Moisés foi essa, de dar um escape para o filho. O pai pecou, o filho, se não pecar, escapa. Esse é o objetivo da lei. Esse é o fim da lei. Não há contradição aqui.
O que há contradição é no coração do carnudo e nos olhos do carnudo. Se liga aqui na visão do cavaleiro. Então aqui, ó. Então tinha esse provérbio, aí Ezequiel falou, não, meu filho. Aí disse aqui, ó. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o pai pecou, se o filho não pecar, não morrerá. Não há contradição, nada disso. A lei foi para isso, para deixar um caminho aberto, uma chance do filho escapar, se o pai pecar, se a mãe pecar, se o tio, se a tia, se o avô, se a avó, se o irmão, se o sobrinho, se a família pecar, ele tem um escape. Não, se você não pecar, você não morrerá pelo pecado dos seus familiares. Esse é o objetivo da lei. E diz aqui, ó, sendo pois o homem, aqui presta atenção aqui, sendo pois o homem justo e fazendo juízo e justiça. Não, você pegou aqui, por isso que o Senhor Jesus falou, buscai o reino dos céus e a sua justiça. É isso aqui, rapaz. É isso aqui. Ezequiel falou isso aqui. O Senhor Jesus só corroborou. Sendo o homem, pois, justo e fazendo juízo e justiça, porque é para se fazer, é para praticar. Por isso que o Senhor Jesus, ele falou assim, por isso que o Senhor Jesus falou que a árvore se conhece é pelos seus frutos. Como é que você sabe se uma árvore é boa ou não? Não é comendo o fruto dela? Uma manga. Vai no pé de manga. Se o fruto dela for doce, grande, formoso, você abre a manga, não tem bicho nenhum, é toda sadia, o fruto dela é todo sadia, gostoso, doce. A árvore é boa. Um pé de manga não dá uma manga ruim num galho e no outro dá ruim. Não, é todo elas. É por isso que obras, como diz o apóstolo Tiago, a fé sem as obras é morta. É pelas obras que se mostra o caráter do homem. Eu vou lá, depois volto aqui. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, não comendo sobre os montes é sacrificando aos ídolos, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher de seu próximo, ou seja, não cobiçando a mulher de seu próximo, e claramente não tentando nada, ou não adulterando, nem se achegando à mulher na sua separação, naqueles dias da mulher, não oprimindo a ninguém, não oprimindo, precisa dizer isso. Não oprimido, não maltratando ninguém, não fazendo opressão, pressão psicológica, pressão física, ou pressão de todo jeito, sabe? Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, deve, paga, naquele tempo tem um tal de penhor, não seja, sendo honesto, não enriquecendo ilicitamente e não roubando, dando o seu pão ao faminto, ou seja, praticando caridade, dividindo o que tem, como diz João Batista, tem 2 túnicas, dá uma que não tem. Você pode fazer alguma coisa pelo irmão? Faça. Sempre pode fazer alguma coisa pelo pobre necessitado, a viúva, o estrangeiro. Faça. E cobrindo o nu com vestido. O que foi que o Senhor Jesus falou? Não, o que foi que o Senhor Jesus falou? Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Fui estrangeiro e hospedaste-me. Tive nu e vestiste-me. É isso aqui, rapaz. É isso aqui. Isso aqui Ezequiel pregou. Olha lá o tempo que Ezequiel pregou. Ezequiel estava no cativeiro. Escreveu isso aqui. E aí o Senhor Jesus falou, olha, quando fizeste a um desses, a mim me fizeste. Está escrito aqui, Ezequiel pregou isso. Não lembro a data aqui não, mas é mais ou menos uns 700, uns 500, 600, 700 anos de Cristo. Ezequiel pregou isso aqui. O Senhor Jesus veio e lembrou que tinha que fazer isso aqui.
não dando o seu dinheiro à usura, ou seja, não emprestando à usura ao seu irmão, emprestando 5%, 10%. Não, faz lá como Deuteronômio. Empresta o dinheiro ao irmão. Para quê? Se o Deus não já te abençoou, por que, ô picareta, que você ainda quer ganhar do sangue do seu irmão? Você não já tem? Você não já tem? Empresta seu irmão lá. Precisa cobrar juros, isso ou aquilo outro? Não, meu filho. Não emprestando dinheiro com usura e não recebendo demais, ou seja, aí empresta que é 10% sobre 100 que empresta. Empresta 500 que é 10%. É um usurento sobre seu irmão. Desviando a sua mão da injustiça, ou seja, não praticando injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Ou seja, fazendo verdadeiro juízo é o quê? É falando a verdade entre o irmão e irmão. Ô irmão, você está certo? Irmão, você está certo. Ô irmão, você está errado? Não, irmão, você está errado. Ô irmão, isso aqui, você está errado. É, irmão, não, irmão, você está errado. Ah, mas aquele, não, irmão, você está errado. Isso é que é fazer justiça, juízo entre irmão e irmão. A quem está certo, está certo. A quem está errado, não vai olhar para a cara do cara, rapaz. Ah, porque aquele irmão lá tem dinheiro, é ancião, é cooperador de jovens. Foda-se. Você está errado, está errado. É culpado, é culpado. É inocente, é inocente. Não olha para a cara do cara. Então esse aqui é fazer juízo entre homem e homem. Falar a verdade, ser sincero, não interessa quem esteja ouvindo. Você está certo, irmão? Não, você está certo. Você está errado? Não, irmão, você está errado. Não, não vem com essa não, você está errado. Não é porque você é isso, é aquilo outro. Não, irmão, você está errado. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para obrar segundo a verdade. Obrar é o praticar. Aqui que o Senhor Jesus falou aqui, quando o Senhor Jesus falava sobre conhecer a árvore pelos seus frutos, ele está dizendo que a verdadeira natureza, o verdadeiro caráter de um homem, de um crente, é por suas ações, pelo seu comportamento. Então aqui, quando Ezequiel falou aqui, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para obrar segundo a verdade. Aqui que estão os frutos. Por isso que o Senhor Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor andando em justiça e em verdade. Verdade é porque ele é fruto ele é uma árvore de justiça. Está entendendo? De onde o Senhor tirou que os verdadeiros adoradores honrarão o Senhor em espírito e em verdade? Porque ele obra segundo a verdade. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, da árvore e seus frutos, porque a árvore que é boa, ela obra segundo a verdade. Mas o filho da puta que não presta, ele é um cristão de Iraque, ele é um só falador da fé. Ele fala, mas ele não faz. E aí pega e tira de contexto o tal do Efésios 2:8-9 e acha que está tudo bem. Por isso que o Senhor falou assim, que as árvores boas dão bons frutos. Frutos de justiça. Então ele quer dizer que as ações, o comportamento é que definem o caráter do cristão, do crente. Não é falação, é o comportamento, é as ações. Então isso define. Assim como uma árvore boa produz bons frutos, e uma árvore má produz frutos ruins, uma pessoa boa mostra através de suas ações o caráter de crente que possui. É as obras que definem se você presta, se você não presta. Se você produz bom fruto de crente ou não produz. Não é o blá 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 falação. O rato que rói, gato que mia, cirurgião da canta, sentir presença de Deus, fazer barulho e chorar e fingir que está sentindo a presença e chorar e ficar só falando. Não, meu filho, é a obra. É as obras que definem se você presta ou se você não presta. Se você obra verdadeiramente, você é de Deus ou não é.
Assim como uma árvore boa produz bons frutos e uma árvore má produz frutos ruins, uma pessoa boa mostra através de suas ações o caráter que possui. É as ações que definem o seu tipo de gente. Que tipo de gente que você é? É a ação, meu filho. Então, quando você não dá o seu dinheiro à usura, você está definindo que você não é usurento. Então, quando você recebe, você tem dinheiro e empresta a um irmão e quer receber juro, mostra que você é uma árvore má, que você é um usurento, que você é um avarento. E avarento não tem nada a ver com Deus, com o Senhor Jesus. Então você é uma árvore má. É as ações que diz que você presta ou que não presta. Não é o blá blá blá. Foi isso que o Senhor Jesus quis dizer. Então, basicamente, está dizendo para você avaliar pelas obras, não pelo que a pessoa fala. Você tem que avaliar um irmão ou uma pessoa pelas obras, pelo que ele pratica. Ele não está praticando nada, ele não está fazendo nada. Então, meu filho, não presta. É só folha. Ah, mas tem como saber? Tem, meu filho. Tem como saber. Porque isso acontece, isso vaza. As pessoas ficam sabendo de quem faz as coisas. De quem é um irmão gente boa. Isso não tem como esconder. Assim como o Senhor Jesus fez as coisas, não tinha como esconder. Então é uma sabedoria. Você tem que ter essa sabedoria para julgar o caráter, a integridade das pessoas. Você tem que ter a sabedoria, o discernimento e o caráter e para discernir o caráter das pessoas, se elas fazem, se elas não fazem. Se elas fizerem, elas são árvores boas. Se elas não fizerem, é só um falador da fé. Não praticou boas obras, não é bom fruto, nem dá bom fruto, que nem aquela figueira lá. Então aqui, ó. Então continua aqui. E se ele gerar um filho ladrão? Aqui, ó. Então o pai é uma pessoa boa. O pai praticou, não oprimiu ninguém, tornando o devedor seu penhor, não roubou, não deu seu pão, ou deu o seu pão faminto, cobriu ao nu com vestido, fez lá o que tinha que fazer, e aí se ele gerar um filho ladrão, aí o pai é justo. O pai desse cara é justo, ele fez tudo isso aqui, não comeu nos montes, não fez o que era mal aos olhos do Senhor, não cobiçou, fez tudo certinho. Praticou juízo e justiça, obrou segundo a verdade, e aí ele gera, por infelicidade dele, por permissão de Deus, ele gerou um filho vagabundo, um picareta. Na escritura está dizendo ladrão, mas é um picareta em geral. E aí o filho foi e fez tudo que não era, fez tudo exatamente contra o pai. É claro que o pai se salvou fazendo tudo isso aqui. O pai se salvou, lógico que o pai se salvou, porque o pai, ele é verdadeiro, praticou justiça e juízo, praticou misericórdia, ele creu, ele obedeceu à lei do Senhor seu Deus. É claro que ele se salvou. E aí ele saiu dele, um picareta, um filho. E aí o filho fez justamente ao contrário do pai. O filho vai se salvar? Não vai, meu filho. Não vai. Ao contrário também, se o pai praticar as picaretagens, as sacanagens, os pecados, se os pais praticar e o dele sair um filho, e o filho se converter a essa lei do Senhor, seu Deus, e aí houve essa pregação aqui do cavaleiro CCB, e se converter, e fazer tudo o que tem que fazer, e aí ele ser uma boa árvore e produzir bons frutos, é claro que ele vai se salvar. Aí ele crê no Senhor Jesus, pratica o Evangelho, obedece à lei e o mandamento, pratica o que tem que praticar. Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Estive enfermo, visitaste-me, fui estrangeiro, hospedaste-me, vesti ao pobre, ajudei a quem necessitava, pratiquei boas obras de crente. É claro que ele vai se salvar, mesmo o pai e a família dele não querer nada com nada. É óbvio, então não tem contradição.
A contradição está no coração do carnudo e na cegueira dos cegos. Mas na Bíblia não existe contradição na Bíblia. O que existe é picareta pegando Bíblia e monetizando e ganhando. Aí busca isso e fica procurando pelo em casca de ovo. Porque não tem contradição. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas e não cumprir todos aqueles deveres que está escrito, que eu acabei de ler aqui, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo e oprimir ao aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos, ou seja, adorar ídolos, cometer adultério, cometer abominação, emprestar com usura, ou seja, um agiota, emprestar ao seu irmão pobre com juro, e receber demais, porventura viverá? Diz a palavra aqui. Não viverá, ou seja, não salvará. Não viverá, não salvará. Não entrará na vida. Não terá a vida. Porque o pai fez e ensinou a ele, e ele não quis nada, deu um coice em tudo que é bom que o pai praticou, ele não fez nada, é claro que não vai. Não há contradição aqui, sabe? Então, meu filho, cada um morrerá pelo seu pecado. Agora, é claro, aqui tem um detalhe. Aqui, esse é um caso extremo de um pai que praticou tudo e o picareta do filho que não praticou nada. Geralmente, os filhos vai pelo ambiente doméstico, pelo pai, o pai dá exemplo, o pai pratica. Aqui está um caso extremo, que se acontecer, aqui, por que o Senhor Deus deixou essa lei aqui? Essa lei aqui é uma porta de escape para quem quer. O Senhor não obrigou ninguém isso aqui. Olha, meu filho, você quer se salvar? Tem essa porta aqui. É só você entrar nela. Seu pai fez tudo direitinho. Você faça também. Ah, você escolheu não fazer? Você sofrerá as consequências. Aí tem um pai que é picareta. Olha, escuta aqui. E eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados de seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, você veja que a lei é justa, é boa. A lei dá escape para todo mundo. Olha, e eis que, se ele gerar, ou seja, um pai, gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, um pai é picareta, um besta, e ele gerar um filho que viu todas as sacanagens que o pai fez, e não fizer, ele viverá. Eu vou ler aqui. E eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados de seu pai fez, e, vendo-os não cometer coisas semelhantes, ou seja, cometer igual o que o seu pai cometeu, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos, e aqui repete todos os mandamentos, já para não escapar, e é detalhado. E não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, não dê o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com vestido, desviar do aflito a sua mão, não receber usura e demasia, fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do pai. Tem os dois cenários. Tanto o pai, boa árvore, crente e fiel, que fez a coisa toda certa, e nasceu um filho picareta e não obedeceu ao pai, ele morre. E ao contrário, o filho nasceu de um pai e de uma família infiel, porque aqui está falando de judeu, aqui estava falando de hebreu, então o pai, uma família toda hebraica, eles fizeram todas as sacanagens. Aí nasceu um filho e fizer justamente o que a lei de Deus manda, e não como a família manda, ele se salvará. A Bíblia, a lei de Deus, ela deixou uma porta para quem quer sair. Quem quer fazer a coisa certa, encontrará o caminho da vida, encontrará a vida, viverá.
Quem não quer, meu filho, então não tem contradição nenhuma, sabe? É para isso que a lei diz. A lei deixa caminho para quem quer seguir. Então, tanto o pai fez coisa boa e o filho viu e não praticou igual o pai, ele morre, ele está condenado. E ao contrário também. O pai, família picareta, e o filho viu a lei de Deus, viu a pregação aqui do cavaleiro e falou, não, opa, esquece aquilo lá, o cavaleiro aqui está falando certo. Então vai fazer e vive. Aí a lei é essa, então não tem contradição. Agora é claro que se a família é picareta, e aí vai gerar filhos picareta, e aí de geração em geração, então o Senhor estava falando disso. Sabe? De uma família torta, infiel, que não praticou a lei do Senhor seu Deus, e aí foi de geração para geração, família torta, filho torto, neto torto, bisneto, e aí é claro que o Senhor vai cobrar a lei. O Êxodo 34:7 está falando disso. Que aí o Senhor cobra de geração em geração. Não escapou ninguém daquela família, ninguém daquela família se converteu, ninguém daquela família atentou para a lei do Senhor seu Deus, não praticou justiça, juízo, não andou, não obrou segundo a verdade, então o Senhor vai cobrar, claro. Mas se alguém daquela família lá fizer o que o Senhor mandou, ele escapará. Então não há contradição nenhuma aqui. O que há aqui é brutamontes que não entende de Bíblia, não entende da lei, não entende do bom senso, do bom senso, não conhece o que é justo, e aí fica dizendo que a Bíblia é contraditória. Para esses eu falo, seu cu, que é contraditório, seu cu, que é incoerente, seu rabo, sua loucura. E não oprimia ninguém, e não retiver o penhor, desviar do aflito a sua mão, e certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, roubou. Quando você empresta com usura, oprime o necessitado, você está roubando. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do seu irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Morre. Quem fizer o que é bom, vive. Quem fizer o que é mal, morre. Sabe? É claro que uma família toda de hebreu, judeu, ser besta, que vem no caminho do pecado e da sacanagem. É claro que para sair um filho que vai se converter de todo aquele ambiente que ele aprendeu. Ele nasceu num lar cristão. Ele nasceu e cresceu na graça. Nasceu num lar cristão. É claro que é difícil um deles se converter, né, rapaz? É isso aqui. Mas se acontecer, tem a lei. Para isso a lei deixou. Pode ser que um em 1000, sabe, se converta e fala assim, não é que a minha família está toda errada, não é que a minha família é toda pecadora, transgressora. Aí ele tem uma lei, ele tem a lei pensou nele, e aí ele tem a chance de escapar, porque é só ele fazer justamente ao contrário do que a família dele fez. E aqui o cara escuta meu canal e faz justamente o que o cavaleiro aqui está dizendo. É claro que ele vai escapar, porque está na lei. No julgamento, o Senhor vai olhar lá na crônica e vai dizer, não, ele escapa. E aí vai, e a lei resgata ele. Entendeu? A lei pensou nisso. Um escape para quem quiser fazer o que é certo. Então, ele fez o que não era bom ao seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Não, você viu o que é que acontece? Para isso foi a lei, meu filho. A lei foi para isso. É por isso que muita gente, quando o Senhor Jesus chegou,
Muita gente, o Senhor Jesus era a salvação deles. Porque confiaram, porque guardou todos os estatutos do Senhor e os praticou, por isso certamente viverá. Por isso que no dia do Pentecoste estava todo mundo lá, de todos os lugares, da Macedônia, da Capadócia, da Etiópia, da Grécia, da Antioquia, lá da Ásia, de Roma, de todos os lugares, estou falando assim nos extremos, sabe? De todos os lugares, eles estavam lá naquele dia em Pentecoste e eles viram falar na língua dos discípulos, dos apóstolos, porque aquele povo lia isso aqui. Aquele povo, muitos deles praticou isso aqui, guardou os estatutos do Senhor, praticou, por isso que naquele dia todo mundo falou na linguagem de cada um, porque eles ouviu falar de Cristo, do Messias. E ali foi para confirmar. E ali confirmado, esse é o Messias, esses apóstolos estão falando, esses discípulos estão falando do Messias, do Cristo de Deus. E aí foi confirmado. E aí quando eles voltaram com fé em Jesus Cristo. O resultado do que eles praticaram, daqueles ali que estavam, sabe? E quem morreu antes, viveu também. Praticou. E nós hoje, que estamos aqui, também vale a mesma coisa. Então, se andar nos estatutos do Senhor e os praticar, por isso que o Senhor Jesus falou que a boa árvore se conhece é pelos seus frutos. É praticando, cabeça dura. É praticando, não tem outro jeito. Então, se você ouvir falar de um cristão de Iraque aí, dizer que obras não salvam, cai fora dele, não vale nada. Eu mesmo não quero nem conversa com um cara desse. Mas nem bom dia. Não quero papo com gente que fala que obras não salvam. Porque se você conhece as árvores pelo fruto. Quando uma fruta é doce, mostra que a árvore é boa. Quando a fruta é meio assim, sem... até parece meio bonitinha assim, mas quando você... Uma maçã, por exemplo. Pega uma maçã aí, tem maçã aí, meu filho, que ela é bonitona. E quando você dá uma mordida nela, você já sente aquele paladar que você dá aquela primeira mastigada, você já fala, que delícia. Só uma primeira. Uma manga, por exemplo. Você já sente a doçura dela. E aí você fala, não, essa fruta aqui é demais. É crente assim. Se pratica bom fruto. Aí se você pega uma maçã assim, aí dá uma mastigada nela, não sai suco nenhum, não sai seiva nenhuma, caldo nenhum, só é massa. Aí você é uma decepção, o fruto, uma decepção. Aí você fala assim, não vale a pena. Se você comprou, aí perdi meu dinheiro. Sabe? Não presta, é só massa, não tem. Mas quando o fruto é bom, você sente o paladar dela. Você conhece o crente? É pelos frutos dele. Frutos, praticou, guarda, praticou justiça e juízo. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que eu desenho isso aqui, ó? A justiça, enfim, caminha para a vida, e a impiedade para a morte. Você praticando justiça, você é árvore boa. Você praticando impiedade, você é árvore má. É só a prática que diz isso. Não, na conversa não adianta você falar que é justo, mas não praticar. Não adianta, meu filho. Você que só se conhece é pela prática. Então, por isso, que o pai sendo justo e um filho sendo ímpio, é claro que o filho vai morrer. E o pai sendo ímpio e o filho se converter e praticar obras de justiça, vai viver. É claro que se um pai for ímpio, o filho tende, porque o filho é criança, é adolescente, é mocidade, de tanto o pai praticar e a família dele praticar, que dificilmente o cara vai escapar daquilo ali, né, rapaz? Dificilmente. Mas se escapar, se alguém se converter, ele vai se salvar, porque ele vai praticar justamente ao contrário do pai, que é ímpio. Ele vai praticar justiça, então a lei deixou esse escape para quem quer.
Para quem quer praticar boas obras, a lei está de porta aberta. Entendeu? A alma do que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. Ficará é o quê? É um escudo, é uma estaca, é uma raiz. A justiça do justo protege ele. Nem nada acontecerá. Nada assim. Ele não morrerá, porque ele praticou justiça. Porque as obras dele são de justiça. Então, como disse o Senhor Jesus, a árvore boa se conhece pelos seus frutos. Praticou justiça, é árvore boa. A árvore má pratica impiedade. Praticou impiedade, a impiedade cairá sobre a cabeça dele, ou seja, maldição. A justiça produz benção, a impiedade produz maldição. Entendeu? Então não há contradição nenhuma aqui. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais, hein?